Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esta aula do Instituto da Ala São Bento do Sul, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje você é nosso convidado para revisar o que ensinamos neste mês sobre a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Sejam muito bem-vindos. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios se destaca das demais porque se utiliza de temas de conforto no meio da aflição, força no meio da fraqueza e o discernimento dos falsos mestres daqueles enviados da parte de Deus. Quem escreveu 2 Coríntios? Embora em 2 Coríntios diga que Paulo escreveu esta epístola com Timóteo, parece que Paulo escreveu sozinho esta epístola. Quando e onde 2 Coríntios foi escrita? Então, logo depois de Paulo escrever 1 Coríntios, um levante começou a tomar forma em Éfeso em oposição aos seus ensinamentos. Então, ele teve que fugir para a Macedônia. E parece que enquanto ele estava lá, escreveu essa segunda epístola aos Coríntios, provavelmente cerca de 57 depois de Cristo. Somando-se a 1 Coríntios, acredita-se que Paulo escreveu 2 outras cartas antes de escrever 2 Coríntios, como já havíamos comentado em nossas aulas anteriores. Nós sabemos dessas cartas porque o próprio Paulo as menciona em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 2 Coríntios capítulo 2, versículos 3 a 4 e o 9 e 2 Coríntios capítulo 7, versículos 8 a 12. Então, é uma ida e vinda de epístolas. Essa não foi realmente a segunda, provavelmente tenha sido a terceira nesse conjunto de epístolas que Paulo escreveu. E a quem se destinava a epístola de 2 Coríntios? Quando Paulo estava na Macedônia, Tito trouxe a ele notícias vindas de Corinto e de uma carta anterior que ele havia enviado e que foi bem recebida pelos santos de lá, como podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e 13. O ramo de Corinto estava fazendo progresso, mas Paulo também se entristeceu ao saber que falsos mestres lá estavam corrompendo a pura doutrina de Cristo. Algum tempo depois da visita inicial de Paulo a Corinto e provavelmente uma segunda visita, quando Paulo parece que teve que repreender alguns santos de lá. Então os pregadores da área de Jerusalém vieram a Corinto e começaram a ensinar aos santos que eles deveriam adotar as práticas judaicas contrárias aos ensinamentos de Paulo. Então, no geral, o texto de 2 Coríntios nos revela os diversos propósitos desta carta. Número 1 é o de expressar gratidão àqueles santos que responderam também às epístolas iniciais de Paulo. 2, para avisar, adverti-los dos falsos ensinamentos que esses falsos mestres estavam deixando lá e que corrompiam as puras doutrinas de Cristo. Terceiro propósito, defender o seu caráter pessoal e a sua autoridade como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E quarto, encorajar uma oferta financeira generosa dos santos de Coríntios para os santos empobrecidos de Jerusalém.
Então, embora Paulo tenha sido firme na sua oposição aos críticos em todo o 2 Coríntios, nós podemos enxergar em Paulo um terno líder do sacerdócio que se preocupava realmente com a felicidade e o bem-estar de todos os santos. O livro de 2 Coríntios, alguns estudiosos acreditam, pode ser uma coleção de várias cartas que Paulo escreveu aos santos. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 10. Paulo vai escrever sobre as diferentes tribulações pelas quais ele teve que passar. Então, o tema do conforto de Deus é dominante nestes primeiros capítulos de 2 Coríntios. Ele ensina que o Senhor não o abandonou, a ele, Paulo, e não abandona os seus seguidores. Confiando no Senhor, ao invés de confiar em si mesmo, Paulo foi apto a perseverar nesse tempo de aflição. O presidente Thomas S. Monson ensinou: para sermos testados, nós devemos, algumas vezes, encarar desafios e dificuldades. Nas horas que parece que não há nenhuma luz no fim do túnel, nenhuma manhã depois da noite escura, quando nos sentimos rodeados de dor e desespero, quando temos o desapontamento de sonhos despedaçados e das esperanças perdidas, nós nos unimos para clamar o clamor bíblico: não há bálsamo em Gileade. Nós somos propensos a ver nossos desafios pessoais através do prisma distorcido do pessimismo. Nos sentimos abandonados, de coração partido, sozinhos. Se encontrarmos alguém em tal situação, rogo-vos que voltem seus corações para o Pai Celestial em fé. Ele nos erguerá e nos guiará. Ele nem sempre tirará as nossas aflições, mas Ele confortará e nos guiará com amor por meio das tempestades que encaramos. Isso está no discurso de maio de 2008, intitulado Looking Back and Moving Forward, da Ensign. No versículo 4 de 2 Coríntios 1, Paulo ensina que aqueles que receberam o conforto de Deus em suas tribulações, então devem confortar os outros em suas tribulações. Esse é um ponto muito interessante, porque quando nós falamos de consagração, só nos vem à mente as partes boas da consagração. Nós consagramos a Deus nossos esforços, nosso talento, nosso tempo, e também nós consagramos as nossas aflições. Quando nós nos afligimos em nome de Cristo, então nós somos capazes de converter essa aflição em conforto para todos aqueles que nos rodeiam. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Os santos de Coríntio trouxeram conforto ao apóstolo Paulo através das suas orações e em seu favor. E Paulo expressa gratidão por esse apoio recebido dos santos. O elder Jeffrey Holland, dos 12 apóstolos, disse o seguinte: nenhum de nós
poderia servir sem as vossas orações e sem o vosso apoio. Vossa lealdade e vosso amor significam mais para nós do que nós jamais poderemos expressar. Isso ele falou em novembro de 2010, na Ensign, no discurso Because of Your Faith. Então, levantar a mão nesse ato de apoio é muito mais do que um simples gesto mecânico que fazemos na sacramental ou nas conferências gerais, quando esse apoio é solicitado. Então, em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 15 ao 20, nós podemos ter uma passagem meio de difícil entendimento. E parece ser uma resposta de Paulo à acusação de que ele falou levianamente ou que ele não falou sério quando prometia a sua visita aos santos de Corinto. Então, ele havia prometido que iria a Corinto, mas depois teve que mudar os seus planos. E é por isso aí que ele fala que um dia, eram os críticos de Paulo que estavam falando isso dele, um dia ele dizia yay, ou seja, sim, eu estou indo. Mas no dia seguinte ele dizia nei, não, eu não vou mais. Então, os críticos de Paulo pareciam implicar, puxa, se a gente não consegue confiar em Paulo nem para ele vir aqui nos visitar, que dirá nos ensinamentos que ele tem feito sobre Jesus Cristo? Então era uma forma de fazer Paulo cair no descrédito. E aí, claro, ele fala para Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, ele é firme, não é nem sim nem não. Então me lembra muito de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não há sombra de variação em Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, ele vai falar do penhor do Espírito. Essa palavra seria melhor talvez traduzida como um cheque calção, que seria um termo usado para um depósito pago por um comprador quando se vai entrar num acordo comercial para a compra de qualquer coisa. Então você deixaria aquele sinal que a gente chama também, tá? Significando que o Senhor, ele nos dá o Espírito Santo nesta vida como um gostinho, uma prova da alegria da vida eterna. O Espírito também é a certeza de que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas e dar vida eterna para aquele fiel. Quando nós sentimos o Espírito do Senhor, nós podemos saber que fomos aceitos pelo Senhor e que suas promessas têm efeito em nossas vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, Paulo reconhece que alguns dos escritos de sua epístola anterior podem ter parecido duros, né? Quando ele estava repreendendo esses membros. E aí olha só o que o presidente Brigham Young falou. Ele disse: algumas vezes percebo que muitos dos irmãos me acham severo. Algumas vezes eu os repreendo, mas é porque eu desejo que eles vivam de tal forma que o poder de Deus, como uma chama de fogo, habite em seus corações e os rodeie. Isso está registrado em Discourses of Brigham Young, na página 115. 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 5 ao 11, nós temos um pouquinho a importância do que é perdoar os outros. Lembrem-se que na epístola anterior,
com os problemas de imoralidade que estavam graçando ali na comunidade de Corinto, algumas excomunhões, ou seja, alguns afastamentos de membros tiveram que ser feitos. Então nós não sabemos se o transgressor que Paulo se referiu em 1 Coríntios 5 ou foi a algum outro ofensor. Talvez até alguns dos falsos mestres em Corinto que houve oposto a Paulo e seus ensinamentos. Nós não sabemos. Mas Paulo encorajou os membros da igreja a perdoar este homem e confortá-lo para que ele não caísse num desgosto maior. E às vezes, infelizmente, na igreja, a pessoa já está ferida, já está machucada, e nós que deveríamos prover aquele bálsamo de Gileade, aquela cura para as feridas, nós terminamos jogando mais álcool em cima daquela ferida, jogando sal naquelas feridas abertas e fazendo um sofrimento até maior do que aquele inicial na vida desses membros. Então nós devemos ter muito cuidado quanto a isso. Devemos perdoar irrestritamente. E como já diz a seção 121 de Doutrina e Convênios, a gente deve mostrar até um amor maior por aqueles que ofenderam a lei, por aqueles que foram repreendidos do Senhor. O elder C. Max Caldwell dizia que quando nós nos posicionamos em não dar o perdão para o nosso próximo, nós estamos tentando bloquear o progresso deles em direção à salvação. E essa não é a posição de Cristo. Isso ele falou em Sacred Truths of the Doctrine and Covenants, em 2 volumes, no volume 1, na página 314. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo sabia que os santos de Corinto falhariam, em certo grau, em perdoar aquele homem que recebeu a ação disciplinar da igreja e que poderia ter até, inclusive, um aumento de discórdia entre eles. Então, Satanás, ele havia ganho uma vitória já quando esse homem pecou. E se os santos falhassem em perdoar esse homem penitente que se arrependeu, Satanás teria ainda uma outra vitória. Então, Paulo está ensinando os santos como evitar a permitir que Satanás tivesse essa vantagem sobre eles. É o que está lá no versículo 11. No capítulo 2 ainda, dos versículos 14 a 17, Paulo vai falar muito sobre o cheiro suave. E se nós formos recorrer ao Velho Testamento, nós podemos ver em Levítico as várias definições, na verdade, a definição do Senhor do que é holocausto. E a definição é simples e clara. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E é a esse cheiro que Paulo está fazendo referência aí, quando ele fala sobre o cheiro de Cristo. E ainda um detalhe. Aquelas ofertas, elas eram salgadas antes de serem colocadas no altar. E o Senhor refere-se a esse sal como o sal do convênio. Então, eram os convênios que, quando administrados aquela oferta que seria queimada no altar, que fazia com que ela tivesse cheiro suave ao Senhor. Da mesma forma que Cristo foi um sacrifício em cheiro suave ao Senhor. Não é de se admirar que Cristo
no Sermão da Montanha e aqui nas Américas também, diz que nos concedia ser o sal da terra. Muitos interpretam que o sal, ele dá o sabor, e é por isso que nós realçamos a vida aqui na terra. Esses princípios do Evangelho realçam o sabor da vida. Mas essa interpretação é muito válida para os dias modernos, mas não era o propósito do sal naquela época. Muitos outros também vão interpretar sermos o sal da terra como um conservante. Num mundo tão variável, num mundo de opiniões tão diversas, nós conservamos valores e princípios morais, éticos e de dignidade que o mundo já não conserva mais. É uma ótima também interpretação para os nossos dias, mas naquela época o sentido principal e maior do sal era salgar essas ofertas que seriam queimadas no altar. Então, Cristo, quando ele diz que nos concede ser o sal da terra, na verdade está nos chamando como missalnários. Ele está nos dando a oportunidade de sermos aqueles que vão propagar os seus convênios, que vão jogar o sal dos convênios ou o sal do concerto nas ofertas de todo o mundo. E que ofertas são essas? Coração quebrantado e espírito contrito, salgado com o sal do convênio dos convênios, sobem em cheiro suave ao Senhor e é plenamente aceita por Ele. No capítulo 3, dos versículos 1 ao 2, Paulo está tentando explicar que alguns julgam a igreja pelos membros que pertencem a ela. Essa era a resposta àqueles que tinham sido opostos a Paulo e tentaram desacreditar as palavras de Paulo em Corinto. E aí Paulo, retoricamente, lembrem-se, né? A pergunta retórica é aquela que não deve ser respondida e a resposta é extremamente desagradável, né? Então, Paulo retoricamente vai perguntar: eu preciso de carta de recomendação? Era um costume até antigo, quando você iria para uma outra comunidade, se mudava, existia uma carta que você escrevia demonstrando sua idoneidade, sua personalidade, seu caráter. Ainda hoje é assim. Quando nós saímos de um emprego e vamos procurar um outro emprego, a gente não pede muitas das vezes uma carta de recomendação ao patrão antigo. Então, era mais ou menos isso. E Paulo estava dizendo: eu não preciso de carta de recomendação nenhuma, vocês são a carta viva do meu trabalho em meio a esta congregação. E mais ainda, ele acrescenta que vós sois a carta de recomendação de Cristo. E aí me leva a perguntar: o que eu estou fazendo com o nome de Cristo? Quem lê essa carta de recomendação de Cristo escrita em mim, saberá realmente qual é o caráter de Jesus Cristo? Vai pensar coisas boas a respeito de Jesus Cristo? Então, que nós possamos viver uma vida reta, uma vida pura, que quem ler as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha forma de lidar com as outras pessoas, consiga realmente enxergar o puro caráter de Jesus Cristo. Elder Bruce R. McConkie disse o seguinte: no último sentido, o Evangelho não está escrito em tábuas de pedra ou nos livros das Escrituras, mas em nossos corpos, nos corpos dos fiéis e obedientes. Os santos são, assim, epístolas vivas da verdade.
os livros nos quais a vida está aberta para todos lerem. Isso está lá em Doctrinal New Testament Commentary, no volume 2, página 414. O presidente Gordon B. Hinckley também acrescentou que as únicas coisas que podem envergonhar esta obra são os atos de desobediência à sua doutrina e aos padrões por parte daqueles que são membros da igreja. Isso coloca sobre cada um de nós uma responsabilidade tremenda. Esta obra será julgada pelo que o mundo vê em nosso comportamento. Isso ele falou na Ensign de 1996, no discurso This Thing Was Not Done in a Corner. É interessante que Paulo justamente vai continuar com essa ideia das tábuas de pedra em 2 Coríntios 3, para as tábuas de carne do coração. Então, Paulo fala que enquanto os mandamentos de Moisés foram escritos em tábuas de pedra, o Espírito vivo de Deus vai escrever nas tábuas de carne do nosso coração. E o presidente Russell M. Nelson explicou que quando as doutrinas do Evangelho são escritas nas tábuas de carne do nosso coração, elas se tornam uma parte integral de nosso ser, de nossa natureza. Isso ele falou no discurso de Ensign, novembro de 2000, Living by Scriptural Guidance. Então, esse processo de internalizar as doutrinas do Evangelho ocorre por meio do poder do Espírito Santo. No versículo 6, ainda do capítulo 3, tem uma citação famosa de Paulo, que ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele se refere, quando fala em letra, da lei de Moisés, o antigo convênio, o antigo testamento desse convênio. E quando ele fala do Espírito, ele fala do novo convênio, o novo testamento deste convênio, que é o Evangelho de Jesus Cristo. O elder Quentin L. Cook falou a respeito disso e disse: a doutrina geralmente responde a questões como por quê? Os princípios enfatizam e respondem às questões como o quê? Toda vez que enfatizamos como fazemos alguma coisa sem referência ao porquê nós fazemos isso ou o que nós fazemos, nós estamos tendo risco de olhar além do marco. E aí podemos cair na armadilha que Paulo descreveu aos Coríntios, justamente no versículo 6. A letra mata e o Espírito vivifica. Em muitas áreas, nós somos guiados apenas pelas doutrinas e princípios ao invés de regras. O profeta Joseph Smith ensinou: ensino-os os princípios corretos e eles governam a si mesmos. Está lá em Teachings of Presidents of the Church, Joseph Smith, página 284. Nós somos responsáveis ao Senhor por como nós respondemos em tais situações. Isso foi o que Quentin L. Cook falou no discurso Looking Beyond the Mark, da Ensign de março de 2003. 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 a 17, fala da profecia de Jeremias sobre o novo convênio que seria cumprido.
E a palavra aí que vocês vão ver traduzida em 2 Coríntios como testamento, carrega o sentido primário e principal de convênio. Ele não estava se referindo especificamente, quando ele fala do Novo Testamento, né, às escrituras que nós hoje conhecemos como o Novo Testamento, mas o novo convênio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo aí se refere sobre o Velho Testamento, ele está se referindo ao velho convênio, que era a lei de Moisés, que eles conheciam muito bem. E Paulo aponta e ensina, enfatiza várias vezes que esse novo convênio seria escrito no coração do povo. E esse era o cumprimento da profecia de de Jeremias, em Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 33. Paulo ele ainda vai usar um outro artifício falando do Velho Testamento. Ele vai falar sobre um véu que colocaram sobre o rosto de Moisés, e ele usa aqui dizendo que o véu foi colocado sobre o coração do povo quando eles liam as Escrituras, porque eles não entendiam as Escrituras, não entendiam a letra da lei sendo uma condutora para que eles enxergassem Jesus Cristo. E é por isso que Paulo estava dizendo que no versículo 14, né, que Israel estava cega por conta desse véu que estava posto sobre o coração dos filhos de Israel. No versículo 17, ele vai falar que o Espírito do Senhor é que traz liberdade. E esse véu vai ser retirado do coração dos filhos dos homens quando eles conhecem ao Senhor. Isso faz me lembrar uma outra escritura muito famosa do Novo Testamento, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar justamente desse véu que está posto sobre o coração dos filhos dos homens. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que nós seremos metamorfoseados ou mudados, né, na mesma imagem do Criador, daquele que nos criou. E essa palavra foi traduzida diferente em outras passagens, como por exemplo Mateus 17:2, Marcos 9:2 fala transfigurado, não transformado. Né? Em Romanos mantém esse sentido de transformado, mas pode ser transfigurado. E aí essa mudança é gradual, como tudo que ele faz no Evangelho, não é da noite para o dia. Ele usa até a frase glória em glória. Pode ser também traduzido diferente, com um acréscimo de glória, ou a graus mais elevados de glória, sugerindo o potencial do homem de gradualmente se tornar como o Pai Celestial. Quando nos tornamos filhos, progenie de Cristo, nós começamos a ter a sua imagem, o seu semblante e as características de nosso Pai espiritual, Jesus Cristo. Podemos conferir um pouquinho mais no livro de Mórmon, em Mosias, capítulo 5, versículo 7. E Paulo aí vai fazer uma oposição, porque ele já começa o capítulo 4, nos versículos 3 e 4, falando do Deus deste mundo, ou Deus deste século em algumas traduções. E o Deus deste mundo é justamente Satanás. O elder Bruce R. McConkie disse o seguinte: este mundo é sensual, carnal e diabólico. É a sociedade dos homens que vivem na face da terra. É um mundo que continuará a existir até a volta de Cristo e os iníquos sejam destruídos, cuja destruição é o fim do mundo. Então não tem nas aulas, quando nós ouvimos
os santos e o mundo pensando como a iniquidade. Então, é isso que é o fim do mundo. É nesse sentido que nós devemos pensar. O fim da iniquidade, o fim dessa sociedade carnal, sensual, diabólica, serva de Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 ao 10, Paulo, ele vai comparar a si mesmo e aos seus irmãos de ministério do Evangelho a vasos de barro ordinário, vasos de barro tão comuns naquela época. Então, vasos que não eram feitos de materiais nada assim preciosos, continham uma riqueza tal, uma riqueza excelente, que quem via por fora não dava nada por eles. E é isso que Paulo vai fazer alusão. No versículo 17, o apóstolo Paulo ensina que as aflições são um único momento, são leves e passageiras, e nós só temos essa perspectiva, como Paulo ensinou aí, quando nós temos os nossos olhos fitos na glória de Deus. Quando nós estamos enxergando pelo prisma correto, o prisma da eternidade. Nossas aflições são pequenas e nada duradouras. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 a 4. Então, desde aquela época e até hoje, infelizmente, muitos de nós, membros da igreja, ainda acreditamos que o corpo físico é algo negativo, é algo que atrapalha o desenvolvimento, e essa ideia, desde aquela época, foi combatida por Paulo e deve ser combatida hoje. O corpo físico é um item essencial para que nós possamos ser salvos e que nós possamos ter a plenitude da felicidade. E ele será totalmente ressurreto, totalmente aperfeiçoado e não corruptível. A sister Susan W. Tanner disse o seguinte: nossos corpos são nossos templos. Nós não somos menos, mas somos mais como nosso Pai Celestial, porque nós temos corpos. Testifico que nós somos seus filhos, feitos à sua imagem, com potencial de nos tornarmos como Ele. Que tratemos este dom divino do corpo com grande cuidado. E algum dia, se formos dignos, vamos receber um corpo glorioso e aperfeiçoado, puro e limpo, como minha pequena netinha. Ela havia acabado de ter o nascimento de uma netinha. E inseparavelmente ligado ao Espírito. E aí nós clamaremos de alegria por receber este dom novamente e que nós tanto ansiamos. Nós podemos ler um pouquinho a respeito em Doutrina e Convênios 138, 50. E a sister falou isso no discurso da Ensign de novembro de 2005, The Sanctity of the Body. Em 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 6 a 7, diz que nós andamos pela fé e não por visão. Então, enquanto estamos aqui em nossos corpos mortais, nós estamos ausentes do Senhor, significa que realmente na mortalidade nós não estamos na presença do Senhor. Enquanto estamos então aqui na terra, nós andamos pela fé e não por vista. E a parte importante, né, do plano do Pai Celestial é que quando nós nascemos, um véu foi colocado sobre as nossas mentes para encobrir a memória de nossa vida pré-mortal, para que justamente
nós pudéssemos aprender e viver pela fé. Se nós seguirmos o nosso caminho da forma que o Salvador exemplificou, as mais ricas bênçãos de nosso Pai Celestial estarão sobre nós. Nós seremos julgados pelo Senhor, e é sobre isso que Paulo vai falar dos versículos 10 a 11 de 2 Coríntios 5. Né? Seremos julgados pelo próprio Jesus Cristo. E Elder Bruce McConk disse o seguinte: o Filho, não o Pai, é o juiz de toda a terra, mas seu julgamento é feito de acordo com a vontade do Pai e, portanto, é justo. Porque Jesus é o Filho do homem de santidade, a ele foi dado o poder de executar o julgamento, para se sentar em julgamento no grande e último dia, para chamar todos os homens à imortalidade, para se apresentar diante de seu tribunal. Citação também do Doctrinal New Testament Commentary, volume 1, páginas 192 e 195. Dos versículos 14 a 17 é muito interessante, porque Paulo vai falar que nós devemos ser novas criaturas em Cristo, que nós estamos todos mortos espiritualmente se não houvesse o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Mas porque houve o sacrifício expiatório de Cristo, todos nós nos levantaremos e nos levantaremos como novas criaturas. E é por isso que ele urge, dos versículos 18 ao 21, para que nós sejamos reconciliados com Deus. E o que é reconciliar? Qualquer casal sabe. Quando briga, é tornar a bons termos, ser amigável novamente, contar com a confiança um do outro novamente, contar com o amor um do outro novamente. É isso que o Salvador faz conosco e com o Pai Celestial. Que nós possamos estar em bons termos novamente. E Paulo tem pressa em preparar o povo, porque ele já abre o capítulo 6, do versículo 1 ao 2, dizendo que agora é o dia da salvação. Como nós podemos já ler em Alma 34, do 31 ao 33. Essa vida, esse agora, é o tempo que nós temos para nos prepararmos, para encontrarmos com Deus. No capítulo 6, versículo 14, esses versículos são usados principalmente na filosofia dos santos dos últimos dias para falar sobre o casamento. Ele diz que não devemos nos submeter a julgo desigual. Isso ele está citando uma lei de Deuteronômio, capítulo 22, 10, que a própria lei mosaica proibia de se colocar num jugo dois animais diferentes. Ele cita lá na lei até um touro e um jumento, um boi e um jumento, porque senão o animal mais fraco, ele teria que ter um esforço muito maior para carregar aquela carga. Tá? E aí esse animal mais forte terminaria até infligindo dor ou sofrimento nesse animal mais fraco, amarrado no mesmo jugo, né? Então, nós nos submetemos a jugo desigual quando temos um companheiro ou companheira que não é da igreja. Mas é um rapaz ou uma moça tão boa. Mas as estatísticas da igreja mostram que muitos desses casamentos não terminam com a conversão do não membro, terminam com o afastamento do membro. E se você ama tanto essa pessoa, este rapaz ou essa moça, como é que pode conviver com a ideia de que não conseguirá levar essa pessoa ao templo para ser unida por toda a eternidade? Então esse versículo também pode ser comparado
e aplicado a nós que nos preparamos para um casamento, para nos desenvolvermos em áreas como educação, emprego, espiritualidade, para trazer força a esse casamento, ao invés de fraqueza. Então a pergunta é: eu vou querer ser esse animal forte do jugo, ou eu, não me preparando, vou propor um jugo desigual para o meu esposo, minha esposa? E nas coisas do Evangelho, quantas famílias nós vemos, quantos casais, é minha esposa que puxa para a noite familiar, é minha esposa que lê as escrituras, é minha esposa que fala. Não, nós somos portadores de sacerdócio, temos que ter essa fortaleza para que esse jugo não seja desigual, esse jugo possa ser bem equânime. Esse capítulo 7 de 2 Coríntios é famoso por falar da tristeza segundo Deus. E nós usamos para falar justamente sobre o arrependimento, porque o arrependimento do mundo, ou a tristeza segundo o mundo, é aquela que você só deixou de fazer aquilo, não porque você sentia que estava magoando um Deus todo amoroso e todo poderoso, mas é aquela tristeza de vergonha, é aquela tristeza, se os outros descobrirem, o que é que vão falar de mim? É aquela tristeza de que, eu tenho que parar com isso, senão eu vou perder meu emprego, senão eu vou perder minha família. Não. A tristeza de Deus opera diferente. O arrependimento, segundo Deus, opera para a salvação. Então nós já vimos que um dos propósitos da epístola de Paulo aos Coríntios era fazer com que as ofertas fossem generosas para aqueles santos prometidos em Jerusalém. Foram prometidos esses fundos a esses santos que estavam até passando fome, tinha santo realmente em extrema dificuldade. Então Paulo e Tito estavam angariando os fundos para esses santos. E aí a gente já começa a associar com um princípio da oferta de jejum. Então, segundo Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 e 2, Paulo estava usando o exemplo dos santos da Macedônia, que haviam experimentado profunda pobreza e que agora eles estavam aliviando as aflições do próximo, né? Já que eles tinham sobrepujado essa dificuldade da pobreza. Então, é meio que aquela competição do bem que está sendo estabelecida por Paulo, aquela competição cristã em generosidade, a Macedônia versus a Acácia, que era a região onde estava Coríntios. Quem seria o mais generoso nessas ofertas? Nos versículos 3 e 4, ele diz que os macedônios foram extremamente generosos, mais além até do que podiam. Isso lembra vários discursos de Jesus Cristo, né, de andar a segunda milha, né, de fazer mais do que o que nos é pedido. E essa comunhão do serviço que ele fala era a unidade que Paulo estava tentando estabelecer entre todos os santos do local e entre todos os santos de todos os ramos. E eles estavam extremamente desejosos de ajudar e estavam até enchendo a paciência de Paulo. Ele diz aí, né, pedindo-nos com muitos rogos para fazer parte dessa obra. E me leva a pensar também nós, como é que nós queremos participar da obra? Nós enchemos a paciência do bispo para que nós possamos ter alguma obrigação, que nós possamos ter alguma designação de ajudar nessa obra? Então os santos estavam dizendo, já que a gente não pode estar aí presente para ajudar, pelo menos leve as nossas ofertas para aliviar o sofrimento daqueles que tanto necessitam. E o motivo deles serem tão generosos está em 2 Coríntios 8, 5. Eles deram-se primeiro ao Senhor, se consagraram, era o cumprimento do mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, e depois eles se deram aos apóstolos, era o cumprimento do mandamento semelhante a este, a amar ao próximo como a ti mesmo. É isso que a gente pode ver um pouquinho no livro de Mórmon, em Jacó capítulo 2, do 17 ao 19.
E reparar aí que no versículo 19 de Jacó 2, a riqueza ela vem como consequência da esperança em Cristo. E é essa esperança em Cristo que destrói aquele ciclo de orgulho que a gente sempre viu no livro de Mórmon, lembra? Então eles estavam lá em cima e quando eles estavam lá em cima, eles começavam a se sentir orgulhosos e eles decaíam. Se arrependiam, o Senhor começava a abençoar, eles subiam novamente na vida, se tornavam orgulhosos e caíam. Então é a esperança em Cristo que destrói esse ciclo de orgulho que nós somos tentados a cair. E com a esperança em Cristo, essa abundância é convertida em generosidade e não em orgulho. E isso é buscar com zelo os melhores dons que Paulo ensinava em 1 Coríntios 12, 31. E é essa esperança em Cristo que faz com que Deus confie que a gente vai fazer um bom uso da riqueza que ele nos dá. Tito era uma espécie de companheiro júnior de Paulo e ele estava fazendo um ótimo trabalho, por isso Paulo deixa a coleta na mão de Tito, já que ele havia começado esse trabalho. E Paulo fala belas palavras, né, a respeito do povo de Corinto depois que eles se arrependeram após aquelas cartas que ele havia mandado, e agora eles abundavam em diversos maravilhosos dons, fé, palavra, saber, diligência, é isso que ele cita no versículo 7 de 2 Coríntios 8. E é interessante notar que como elementos principais aí do helenismo que eram usados contra os ensinamentos cristãos, eles são citados elogiosamente por Paulo, porque eles foram utilizados justamente com a esperança em Cristo. Tá? Então, um dom que era usado para massacrar a igreja estava sendo usado agora para o crescimento da obra. E essas doações elas não eram espontâneas para aqueles santos de Corinto, assim como a oferta de jejum, vamos dizer que a gente não encara tão obrigatória. Mas se virmos no manual de instruções, né, o jejum completo é deixar de comer e beber por 2 refeições e pagar a oferta correspondente. Paulo ele trouxe o assunto à tona, né, para instar os membros a serem tão generosos quanto esses irmãos da Macedônia. Mais uma vez é aquela competição do bem. Né? E me lembra uma citação de Shakespeare que diz o seguinte: não amam os que não mostram seu amor. Então, se nós realmente amamos o próximo, nossas ações devem demonstrar esse amor que nós sentimos pelo próximo. Se nós não estamos fazendo ações dignas de amor ao próximo, é porque realmente não amamos ao próximo. E tem uma historinha na igreja, né, de que um jornal local estava retratando a condição miserável de um santo ali da comunidade. E aí todos que estavam com Joseph estavam lamentando a situação daquele irmão. Ah, é verdade, meu coração fica consternado quanto a isso. E Joseph estava ouvindo tudo. E ele aí tira a carteira e diz que o sentimento dele era do valor de $5. E depositou aqueles $5 como doação. E aí os outros que estavam se sentindo consternados, mas não passavam disso, vendo a diligência, essa forwardness, é essa palavra na King James Version, né, essa proatividade de Joseph em ajudar, em doar, começam a doar também. É isso que Paulo estava fazendo com os santos de Corinto. Se eles se espelhassem na proatividade da Macedônia, quem sabe eles não seriam tão generosos quanto. No versículo 9, a gente vai ver que Cristo era rico em glória e ele condescendeu, ou seja, se fez pobre, carnal, humano, para que nós pudéssemos ser ricos, né? Então, Paulo parece que na sua epístola está sempre recorrendo a essa ideia de uma grande troca que foi feita por Jesus Cristo e é até uma figura constante, né,
nos discursos do Novo Testamento, a gente vê várias vezes Cristo falar que os últimos serão os primeiros. Olha a troca, os primeiros serão os últimos. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão abatidos. Aquele que é pobre vai se tornar rico, o rico se tornará pobre e por aí vai. Então parece ser uma constante esta grande troca mencionada no Novo Testamento, claro, como um exemplo de Jesus Cristo. Nos versículos 10 ao 12, ele dá um conceito importante, que é o de nós terminarmos as tarefas que nós nos propusemos a começar. Então não adianta a gente ficar só naquela vontade, eu ia. E aí é engraçado e me fez lembrar um ditado que tem na minha terra que diz: ia é freio de burro. Então não tem, eu ia fazer, não, você vai e faz. E aí também me lembra um outro dito popular, né? Que de boa intenção o inferno está cheio. Então não adianta morrer na casca, não adianta aquele fogo de palha se a gente não vai perseverar até o fim, se a gente não vai continuar, tá? De uma marca famosa, a gente já ouve também uma frase de efeito: just do it. Ou seja, vai lá e faz. Só faz. No hino 136, neste mundo, a gente também tem uma frase de efeito: desperta e faz algo mais. Não queiras somente sonhar. Senão, não vai passar de um bom sonho que a gente teve. Versículos 13 a 15 de 2 Coríntios 8, Paulo ele não estava dizendo essas coisas para sobrecarregar um lado e aliviar o outro. Tá? Ele falava essas coisas para que todos pudessem ser iguais. E outra coisa que a gente deve considerar é que essa abundância de necessidade de um lado vem suprir a nossa vontade de ajudar, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Então talvez seja essa a igualdade que Paulo cita, que todos nós sejamos iguais, iguais a Cristo. A nossa abundância de necessidade fez com que Cristo suprisse com toda essa vontade e benevolência de nos ajudar. E quando nós ajudamos aqueles que têm abundância de necessidade, essa nossa vontade de ajudar está sendo suprida, estamos aí sendo iguais ao Salvador. Tá? Então o capítulo é sobre isso, realmente de ofertar, dar oferta de jejum. Não, não é sobre isso. Não é sobre doações materiais, físicas, financeiras. Deus ele não está metendo a mão na nossa carteira. O que está sendo ensinado aí é que Deus está metendo a mão em nosso coração. É isso que ele está querendo. Não é nada, nem um pouco, de nossa carteira. Ele está trabalhando em nosso coração. Os versículos 16 a 19, ele fala da solicitude de Tito, e todos os líderes devem ter essa solicitude, né? A gente deve sempre estar prontos aí para fazer a obra. E ele fala também dessa prontidão de ânimo no versículo 19, né? A gente está sempre com o ânimo certo e de prontidão para encarar os desafios da vida, e é por esse ânimo pronto que todas as pessoas me conhecem, seja na estaca que eu frequento, seja no meu trabalho, seja na minha família, eu estou sempre pronto. A gente vê que essa prontidão de ânimo tem estimulado a muitas outras pessoas, como é citado em 2 Coríntios 9:2, é o exemplo. Esse meu ânimo é contagiante, essa prontidão de meu ânimo é contagiante. Eu passo isso para as outras pessoas. No capítulo 9, dos versículos 6 ao 7, está dizendo que se eu desejo receber muito, eu tenho que doar muito. E aí me lembra, né, aquela doação da Oda May, do filme Ghost, do Outro Lado da Vida. Pois também posso deixar o linkzinho aqui para quem quiser assistir só esse trechinho, né, que ela doa, mas não doa com o coração.
Então, como é que nós estamos doando? Estamos realmente doando com o coração? Se eu quero receber muito, eu tenho que doar muito. Recorrendo mais uma vez ao nosso hinário, o hino número 20, Vinde, ó Santos, na segunda estrofe diz: Por que pensais em grande galardão se a luta evitais? Então, como é que a gente deseja ter grandes bênçãos se a gente evita passar ou pede para o Senhor remover todas as nossas provações aqui na terra? E no versículo 7, Paulo parece mais uma vez aí mostrar um caminho que é ainda mais excelente, que ele falou em 1 Coríntios 12, 31. Nesse versículo, Paulo está mostrando o bom, o muito bom e o excelente. Vocês podem até comparar com o discurso do Elder Dallin A. Jokes de outubro de 2007. É bom fazer as coisas por obrigação, sim, porque elas são mandadas com tristeza, aí, como ele fala, ou por interesse, eu quero as bênçãos, é a necessidade, né, o interesse das bênçãos que eu vou receber, mas é excelente fazer de bom grado, movido pela caridade real, que ele cita aí com alegria. Tá? Cada vez que a gente faz esses atos de graça, o Senhor ele nos dá cada vez mais graça e mais capacidade de agir em graça. Então a ideia aqui é uma ideia de mutualidade, de uma relação permeada pela graça. Então, toda vez que a gente ouvir falar de graça, eu estou mutuamente obrigado com Deus. Ele é obrigado a mim e eu obrigado a ele. E nós espalhamos essa graça para todos do mundo. Lembra do nosso conceito de missalnários, de salgar as ofertas de todas as pessoas. E aí Paulo vai ilustrar esse dito anterior aí com uma lição prática. Ele disse: eu dou uma semente ao que semeia, e aí podemos lembrar do semeador maior, que é Jesus Cristo, quando ele conta, né, a parábola dos solos em que caiu a semente, e essa semente, ela cai em terreno bom, vai ser multiplicado, essa ação vai ser multiplicada. Então a sementinha que eu dei vai ser multiplicada justamente por esse semeador. E aí todo mundo vai sair ganhando. Porque se eu dei, por exemplo, uma sementinha de trigo, eu podia ter escolhido comer aquela sementinha ínfima de trigo. Nem ia me satisfazer, não ia satisfazer os outros, mas quando eu decido dar para Jesus Cristo, consagrar a Jesus Cristo, ele vai plantar. Daquela plantação de trigo se tem a farinha para fazer pão para saciar a fome de todo mundo, tanto a minha quanto o do meu próximo. 2 Coríntios 9, do 11 ao 13, por esses nossos atos de caridade as pessoas vão dar graças a Deus. Um programa da igreja que é muito conhecido, que já levou o nome da igreja a várias partes do mundo, é o Mãos que Ajudam. Isso faz me lembrar também em João capítulo 9, versículos 2 e 3, quando perguntaram para Cristo, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? E Cristo disse, não, negativo. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, com essas pessoas necessitadas, com essa abundância de necessidade, eu posso manifestar a obra de Deus e muitos virão a conhecer o nome do Senhor, o Evangelho do Senhor, por esses atos de graça que a gente fala. Paulo ele nunca tentou, por conta do seu chamado, impingir ou forçar a vontade dele, né, nas outras pessoas. É interessante, ele nem tinha força ou físico para forçar essa vontade. Vejam a descrição que Joseph Smith apresentou sobre Paulo. Ele disse, ele tem cerca de 1,5 metro, cabelo bem preto, pele morena, nariz romano grande, rosto angulado, olhos pretos, pequenos, penetrantes como a eternidade, ombros roliços, uma voz estridente, exceto quando elevada, e então quase lembra o rugido de um leão. Era um bom orador, ativo e diligente, sempre se ocupando em fazer o bem ao próximo
Isso está relatado no livro The Words of Joseph Smith, The Contemporary Accounts of the Nauvoo Discourses of the Prophet Joseph Smith, na página 59. Então, talvez até pela baixa estatura, o pessoal quisesse montar em Paulo, quisesse forçar Paulo, né? Mas Paulo enfatiza aí que o embate que ele tem não é físico, até porque um físico desse, ele não ia imprimir medo em ninguém, não ia ser um mal a ninguém, né? Mas aí a gente pode se perguntar, a gente só se garante em embate físico? E no nosso embate espiritual, a gente está pronto, como Paulo? Essa ideia aqui vai ser expandida em Paulo lá na frente, em outra epístola, em Efésios 6, quando ele vai falar sobre a armadura de Deus que você veste justamente para esse embate espiritual. E Paulo, naquele momento, estava lutando contra a força dos falsos mestres naquela região. Esses falsos mestres que a gente já discutiu, né? No comecinho dessa revisão, eles chegavam lá despretensiosamente, dizendo que eram também mestres enviados da parte de Cristo. E aí eles começavam a deturpar a doutrina de Cristo. É o que os estudiosos chamaram de super apóstolos. Super no sentido de excedente, além dos limites. Eles se achavam mais do que apóstolos. E aí me veio a reflexão, quantas vezes eu não me acho um super bispo, querendo exceder além dos limites do bispo. Ah, se eu fosse o bispo, eu chamava outra pessoa. Ah, se eu fosse o bispo, eu ia falar diferente ali com aquele irmão. Não era assim, não. Né? E aí, os próximos versículos a gente pode analisar sob a ótica dos profetas e apóstolos modernos. Quando ele vai falar em 2 Coríntios 10, do 7 ao 9, olhais para as coisas segundo a aparência. Então a gente olha, acabamos de ter conferência geral, a gente olha, vê aquele bando de velhinhos, é assim que nós estamos enxergando esses homens escolhidos de Deus, aquele bando de senhorizinhos que são quadrados, antiquados, parados no tempo. A comparação com os outros sempre é maléfica, é isso que Paulo vai citar no versículo 12 de 2 Coríntios 10. Então, se a gente realmente tem essa necessidade de se comparar com alguém, vamos nos comparar com Jesus Cristo. É essa a régua que nós devemos adotar para pautar a nossa vida. Enos, ele nos dá algumas dicas de como os líderes podem agir manuseando a espada de dois gumes, que é a palavra do Senhor que penetra juntas e medulas até dividir, penetra até o âmago. Então, o gume é aquele fio cortante da espada. Então, uma espada de dois gumes, ela corta de ambos os lados. É uma arma extremamente eficaz e perigosa. E esses dois gumes da palavra do Senhor, né, eu vou usar a versão em inglês de Enos, capítulo 1, versículo 1, que ele cita justamente nurture e admonition. Então, nutrição e admoestação. Então, a nutrição é o incentivo, o consolo, o louvor, o elogio. A admoestação é a correção, a repreensão. Então, nossos líderes locais também fazem o uso dessa espada. Algumas vezes eles vão, como aquele movimento pendular da física, eles vão pender para o lado da nutrição e às vezes para o lado da admoestação. Né? Na conferência geral nós podemos ver isso. Às vezes a palavra está sendo para nutrição, às vezes a palavra está sendo para a admoestação do Senhor. As redes sociais hoje em dia tornaram a escala de comparação em cósmica. Hoje tudo é gigantesco desse comparativo, a gente está sempre se comparando a um, se comparando a outro. Então, muito cuidado com essas comparações, porque a comparação não é do Senhor. Quer se comparar mesmo?
Jesus Cristo. Jesus Cristo é tua régua para se comparar. Versículo 1 de 2 Coríntios 11, Paulo estava dizendo, me aguentem só mais um pouquinho, é o que eu estou dizendo para vocês agora, me aguentem só mais um pouquinho, a aula de revisão está acabando, só mais um pouquinho, tá? Aguenta um pouquinho mais das minhas viagens, só mais um pouquinho, é isso que Paulo está dizendo. Nos versículos 2 a 5, ele vai dizer que primeiro o evangelho de Jesus Cristo é simples, e segundo, no nosso mundo, muitas pessoas estão clamando diversos tipos de autoridade, blogueiro, youtuber, influencer. E por a gente estar justamente desejoso de algo mais, isso não é ruim, isso é ótimo da gente estar desejoso de algo mais, a gente sempre está desejoso também de algo mais complexo, mais profundo, isso também não é ruim, isso também é ótimo, né? E me lembra que na igreja a gente tem essa história boba de doutrina profunda. Não, não tem nada a ver de doutrina profunda. É que a gente se acostumou tanto a nadar no raso que qualquer coisa além disso, qualquer coisa que não seja fé, arrependimento, batismo, a gente já está achando que é profundo, mas é tudo o mesmo evangelho de Jesus Cristo. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque por essa ânsia da gente querer se aprofundar mais e da gente querer sempre mais, a gente termina se apegando às autoridades erradas naquele assunto. E aí aceitamos de bom grado as diversas filosofias do mundo que tomam o lugar do evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Versículo 13 e 14, ele nos adverte que a gente deve estar sempre alinhado com esses verdadeiros mestres enviados da parte de Deus. E aí, no versículo 18 de 2 Coríntios 11, Paulo está dizendo, tá bom, já que vocês gostam tanto dessa brincadeira de comparar, eu vou entrar na de vocês. E aí a brincadeira vai começar, as comparações que ele vai fazer vão começar do versículo 22 até o 33. Então ele, tá bom, quer se comparar? Vamos comparar. E ele sai citando um monte das aflições, das viagens, de tudo que ele tinha feito. E todos os feitos de Paulo vão exceder aos feitos desses super apóstolos. Tá? E aí ainda mostra o cumprimento da escritura de Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11, quando o Salvador diz, bem-aventurados os perseguidos por causa do Cristo, por causa do nome dele. E aí, Paulo, em 2 Coríntios 12, vai falar tão humildemente de si mesmo, e era um artifício literário comum da época, ele vai se colocar em terceira pessoa, como a gente hoje, às vezes em brincadeiras, a gente diz, eu conheço um cara aí que... E a gente está se referindo a nós mesmos. Foi assim que Paulo falou. Ele falou, né, desse terceiro céu. E Joseph Smith, ele disse que Paulo ascendeu ao terceiro céu e pôde entender os 3 degraus principais da escada de Jacó, que seriam as glórias do reino celestial, terrestrial e celestial. Isso Joseph Smith falou em History of the Church, no volume 5, página 402. Então, Paulo, ele se coloca tão humilde que ele diz, conheço um cara aí, que foi elevado ao terceiro céu, né? E algumas experiências são sagradas demais para a gente comentar, pode ser por isso que ele tenha minimizado, colocando na terceira pessoa. O elder Marion G. Romney disse o seguinte, eu não digo tudo o que sei, nunca contei à minha esposa tudo o que sabia, pois descobri que se eu falasse levianamente das coisas sagradas, o Senhor não confiaria mais em mim. O elder Boyd K. Packer, também na Ensign de janeiro de 1983, no discurso The Candle of the Lord, disse o seguinte, devemos, acredito eu, guardar estas coisas e ponderá-las em nossos corações, como Lucas disse que Maria fez com os eventos sobrenaturais que envolveram o nascimento de Jesus. Tá? Então, tem coisa, tem experiência que é bem sagrada, a gente guarda para nós em nosso coração, só
externando-as quando movidos pelo Espírito. 2 Coríntios 12, 7, Paulo vai falar de um espinho na carne. Em grego, refere-se a qualquer coisa pontuda aí que estava causando irritação. Alguns estudiosos acreditam que Paulo sofria com epilepsia ou uma deficiência visual séria. Está relatada lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 13 e 15. Ou estivesse sofrendo até com malária. E a gente aprende no livro de Mórmon, né, que o Senhor nos dá fraquezas para sermos humildes. Está lá em Éter 12, 27 e 37. Mas, logo depois das aflições, vem a palavra de conforto do Senhor. Lembra que essa também é uma epístola caracterizada pelo conforto de Deus em meio às aflições? No versículo 9 de 2 Coríntios 12, já vem: minha graça te basta. Então não importa quais os espinhos que estejam encravados em nossa carne, o Senhor diz: minha graça te basta. E aí a gente vê mais uma vez a grande troca. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que Paulo ficava feliz com essas fraquezas dele, no versículos 9 e 10. Mas reparar também que ele usa no versículo 10, por causa de Cristo. Então, quando a gente consagra nossas aflições a Cristo, como a gente já viu anteriormente, ele vai nos tornar fortes. Então, se nós nos sentimos inadequados, é a hora perfeita para a gente depositar a nossa confiança no Senhor. Em 2 Coríntios 12 a 15, ele fala das agruras que é ser um líder na obra do Senhor. E é assim que acontece com todos os profetas, todos os apóstolos e aqueles que servem ao Senhor. É um trabalho bem solitário por vezes. E a gente pode apoiar mais e melhor, como a gente já discutiu antes sobre o apoio a esses líderes. Mais uma vez, a grande troca está presente em 2 Coríntios 13, versículo 4. Pela condescendência de Cristo, ele se fez fraco para nos salvar. No versículo 5 de 2 Coríntios 13, nós somos reprovados se Cristo não está em nós. Ou seja, se Cristo não é aquele pelo qual nós temos o modelo para nos comparar, ou medir, ou nos examinar, como citado por Paulo. Se a gente não tem essa régua, sim, a gente já está reprovado. No versículo 8, nada ele vai garantir, vai prevalecer contra a verdade. E os líderes, eles só desejam a nossa perfeição, então sejam pacientes, sejam carinhosos com aquele líder que fica pegando no nosso pé. Está lá no versículo 9, 2 Coríntios 13, 9, ele só quer a nossa perfeição. E aí vemos no 11 ele terminar com a espada de dois gumes, nutrição e admoestação. Espero que vocês tenham curtido essa nossa revisão de 2 Coríntios. Qualquer coisa podem deixar nos comentários as suas impressões, os seus sentimentos a respeito desse nosso tempo que tivemos estudando as santas palavras das Escrituras. Muito obrigado mais uma vez e se gostaram, compartilhem com seus amigos essas boas novas trazidas por Jesus Cristo.